Vamos resolver agora uma questão sobre o conjunto dos números inteiros e também o conjunto dos números naturais. Você poderá pausar esse vídeo e tentar você mesmo resolver essa questão. Depois que resolver, volte ao vídeo para verificar a resolução junto comigo. Quais das proposições abaixo são verdadeiras? Temos na letra A, ele diz o seguinte: o zero é elemento dos números naturais. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Vamos verificar o conjunto dos números naturais. Nós podemos escrevê-lo dessa forma aqui. Entre chaves, eu posso representar esse conjunto. Então, seus elementos são o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e assim sucessivamente. Ou seja, nós já sabemos que o conjunto dos números naturais são infinitos. E sim, o zero é elemento deste conjunto. Então, essa afirmação ela é verdadeira. Na letra B, temos o quê? Temos a afirmação de que 2 menos 3 é elemento do conjunto dos números naturais. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Nós sabemos que dois menos 3 é igual a menos 1. Nós subtraímos os números e conservamos o sinal do maior. Como o número maior é o 3 e seu sinal é negativo, então 2 menos 3 é menos 1. E nós sabemos que menos 1 não pertence ao conjunto dos números naturais. Por quê? Porque ele começa a partir do número 0. Números naturais começam a partir do número 0. Então, não existem números negativos no conjunto dos números naturais. Então, neste caso, essa afirmação é falsa. Na letra C, ele diz o quê? Que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Ou seja, ele está afirmando que o conjunto dos números naturais é um subconjunto, esse conjunto é um subconjunto do conjunto dos números inteiros. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Nós sabemos que é verdadeira. Por que é verdadeira? Porque todos os elementos que pertencem ao conjunto dos números naturais pertencem também ao conjunto dos números inteiros. Por isso que o conjunto dos números naturais, esse conjunto, é um subconjunto do conjunto dos números inteiros. E podemos escrever dessa forma aqui. Vamos escrever um diagrama de Venn. Posso representar dessa forma aqui. Ou seja, Z, que é o conjunto dos números inteiros, é o diagrama maior, e o diagrama menor é o conjunto dos números naturais. Esse diagrama menor ele está dentro do diagrama maior, ou seja, ele é um subconjunto de Z. Por quê? Porque todos os elementos que pertencem ao conjunto dos números naturais também pertencem ao conjunto dos números inteiros. Por isso que a letra C está correta. A afirmação é verdadeira. Então, vou escrever aqui a afirmação verdadeira. Na letra D, ele diz o quê? O conjunto dos números inteiros, unido com o conjunto dos números naturais, unido com o conjunto dos números inteiros negativos, é exatamente igual ao conjunto dos números inteiros. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? O que é união? O que é unir? Conjunto união é você pegar todos os elementos de determinado conjunto e juntar com os elementos de outro conjunto. Nós já sabemos qual é o conjunto dos números inteiros, nós já escrevemos aqui embaixo. Conjuntos inteiros é representado por esses números aqui, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7 e assim sucessivamente. E como é que nós podemos representar o conjunto dos números inteiros negativos? Desta forma aqui. É um Z entre chaves. Ele possui um símbolo aqui de negativo embaixo do Z. E dentro desse conjunto temos os seus elementos. Como são os inteiros negativos, apesar de 0 não ser um inteiro negativo, ele é um número neutro, ele está dentro do conjunto dos números inteiros negativos. Então, 0 também é elemento. Mas antes do 0 tem outros elementos, que são os números negativos, né? Então, eu tenho menos 1, eu tenho menos 2, tenho menos 3, posso escrever o número 4, menos 4, e assim vai, né? Menos 5, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 e assim sucessivamente. Por quê? Porque o conjunto dos números inteiros negativos também é um conjunto de números, de elementos infinitos, de números infinitos. Por isso que eu coloquei esses 3 pontos depois, antes do menos 4, né? Ou seja, ele é representado sempre à esquerda do zero. E se pegarmos esse conjunto dos números inteiros negativos e juntarmos com números inteiros positivos, nós vamos verificar que somar, né, de juntar esses dois conjuntos, vai dar exatamente o conjunto dos números inteiros. Né? Porque é pegar... O que é o conjunto dos números inteiros? É pegar todos os números inteiros negativos, somar com os números inteiros positivos e acrescentar o zero. E se juntarmos esses dois conjuntos, o conjunto dos números inteiros e também o conjunto dos números inteiros negativos e também o conjunto dos números naturais, vai dar como resultado o conjunto dos números inteiros. E como é que nós podemos representar o conjunto dos números inteiros? Dessa forma aqui. É só um Z, não precisa colocar sinal de menos nem sinal de mais, é só um Z. Coloco 3 pontinhos para indicar que são infinitos os números negativos dos números inteiros. Posso começar a partir do número menos 3, depois menos 4, menos 2, depois menos 1, 0. Depois eu acrescento os números positivos, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, porque também são infinitos. São infinitos tanto os números negativos quanto os números positivos. O 1, o 2 e o 3, veja que eu não coloquei o sinal de mais, porque não precisa. Quando ele não tem sinal algum, significa que eles são números positivos. Então, essa é a representação do conjunto dos números inteiros. E veja que esse conjunto aqui, dos números inteiros, ele é exatamente a união desse conjunto aqui, que é os naturais, com o conjunto dos números negativos, inteiros negativos. O zero vai incluir, então, nós temos exatamente o conjunto dos números inteiros na união desses dois conjuntos. Por isso que essa afirmação é verdadeira. A letra D é verdadeira. Agora vamos verificar a letra E. A letra E diz o seguinte: que o conjunto dos números inteiros positivos, a interseção do conjunto dos números inteiros positivos com o conjunto dos números inteiros negativos é o conjunto vazio. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Vamos escrever também o conjunto dos números inteiros positivos. Então, aqui eu tenho o conjunto dos números inteiros, conjunto dos números inteiros negativos, e em cima eu vou escrever o conjunto dos números inteiros positivos. Então, é o Z. Embaixo eu coloco o sinal de mais. E também entre chaves eu vou representar os seus elementos. Então, ele começa a partir do número 0. 0, sim, ele é um inteiro positivo. Ele pertence tanto ao conjunto dos números inteiros positivos, como também do conjunto dos números inteiros negativos. Então, o 0, o menos 1, o 1, o 2,
o 3, o 4, o 5 e assim sucessivamente, porque são infinitos. Então, são esses os elementos do conjunto dos números inteiros positivos. Veja que tanto o conjunto dos números inteiros positivos quanto o conjunto dos números inteiros negativos, os dois conjuntos possuem o quê? Um elemento em comum, que é o zero. Os zeros são elementos, é um elemento tanto do conjunto dos inteiros positivos quanto do conjunto dos inteiros negativos. Então, se ele é elemento desses dois conjuntos, então existe uma interseção. A interseção de z positivo com z negativo é o zero. Não é o vazio. Aqui está afirmando que é o vazio, não é vazio. Ele é o zero. Zero não é vazio. Zero é um elemento, por isso que não é vazio. Então, não é o conjunto vazio a solução deste item. Por isso que essa afirmação, a afirmação da letra E, é falsa. Porque ele está afirmando que não existe elementos na interseção do conjunto dos números inteiros positivos com o conjunto dos inteiros negativos. Se ele está afirmando que não existe elemento, é uma afirmação falsa. Porque existe um elemento, que é exatamente o zero. Vou escrever aqui. O zero, entre chaves, ele é elemento desse conjunto. Por isso que a letra E é falsa. Vamos verificar agora a letra F. Menos 3 elevado ao quadrado é elemento do conjunto dos números inteiros negativos. Vamos verificar. Menos 3 ao quadrado é o mesmo que o quê? Que menos 3 vezes menos 3. E nós sabemos que multiplicar dois números negativos vai dar como resultado um número positivo. Menos 3 vezes menos 3 é mais 9. Multiplicar dois números negativos vai dar como resultado um número positivo. Como o resultado é um número positivo e os números positivos não pertencem ao conjunto dos números inteiros negativos, veja que não é elemento do conjunto dos números inteiros negativos. Então, essa afirmação aqui, da letra F, ela é falsa. Menos 3 elevado ao quadrado não é elemento do conjunto dos números inteiros negativos. Ele é do conjunto dos inteiros positivos. Então, por isso que essa afirmação é falsa. Vamos verificar, então, agora o item G. O item G diz o seguinte: menos 4 multiplicado com menos 5 vai dar como elemento do conjunto dos números inteiros positivos. É verdadeiro ou falso? Então, se pegarmos um número menos 4, entre parênteses, para separar o número, com menos 5, se eu multiplicar o menos 4 com menos 5, eu vou ter como resultado o quê? Mais 20. Porque multiplicar um número negativo com outro número negativo vai dar como resultado um número positivo. Então, essa afirmação de que multiplicar menos 4 com menos 5 é elemento do conjunto dos números inteiros positivos é uma afirmação verdadeira. Porque mais 20 é elemento do conjunto dos números inteiros positivos. Então, eu posso escrever aqui o símbolo de V, o símbolo que indica que é verdadeira essa afirmação. Agora a alternativa, o item H. O item H diz o quê? Que o zero é elemento do conjunto dos números inteiros negativos. É uma afirmação verdadeira ou falsa? Nós já verificamos aqui embaixo que é uma afirmação verdadeira. O zero, ele é elemento
do conjunto dos números inteiros negativos. Olha o zero aqui. O zero está aqui. Então, ele é, sim, elemento dos números inteiros negativos. Por isso, eu posso escrever aqui como afirmação verdadeira. Zero é um elemento dos números inteiros negativos. E também do conjunto dos números inteiros positivos. E a última alternativa, a letra I, diz o quê? Que 5 menos 11 é elemento do conjunto dos números inteiros. Vamos verificar. 5 menos 11, nós vamos ter como resultado qual número? Números com sinais diferentes, nós subtraímos e conservamos o sinal do maior. Então, 11 menos 5, nós temos como resultado o número 6. Só que como o 11 tem um sinal negativo, ele é o maior, então o sinal do número é negativo. Então, é menos 6. Mais 5 menos 11 é menos 6. Menos 6 é elemento do conjunto dos números inteiros? Sim. Por quê? Porque o conjunto dos números inteiros, eles incluem tanto os números inteiros positivos quanto os números inteiros negativos. Ele está escrito aqui, dessa forma, entre chaves. Por isso que essa afirmação do item I está correta, é verdadeira. Então, espero que você tenha acompanhado o vídeo até aqui. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, curta todos os vídeos e também, caso você não seja inscrito, inscreva-se no canal. Nós vamos continuar a estudar o conjunto dos números. Vejo você no próximo vídeo. Até lá!